Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Enfermagem e Saúde Mental. E hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo que a gente começou a aula passada, que seria o funcionamento, como seria a rede de atenção psicossocial para pessoas, para pacientes que têm algum transtorno mental ou dependência de álcool e drogas. A gente sabe, então, já que a rede ela é constituída de 7 componentes básicos, aqui, que a gente consegue ver, né? E que cada um deles vai estar compreendendo, cada um deles compreende, então, um conjunto de ações e serviços que vão ter o propósito de atender às diferentes necessidades dos usuários e seus familiares nos mais diversos territórios. Lembrando que a rede observa, inclui essa parte da onde o indivíduo está inserido, sendo porta de entrada, né? Hoje nós vamos abordar, então, a nível de atenção básica em saúde, né? Falando em atenção básica em saúde, a gente já vai começar falando, que é constituída por uma equipe multiprofissional, responsável por um conjunto de ações muito grandes, enfermeiros, médicos, e dentro da unidade básica de saúde, a gente vai ter a estratégia saúde da família, né? Pensando em doentes mentais, esse atendimento tem que abranger tanto o âmbito individual e coletivo. Então, eu posso fazer ações coletivas para os meus doentes mentais, grupos, como eu posso fazer ações individuais. Antigamente, até a gente ter a extinção aí do NASF, segundo o decreto que já está disponível no estúdio de vocês, a nota técnica, o NASF podia estar atuando em conjunto com essa assistência individual. O que abrange, então, a unidade básica e a estratégia? A promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico de alguns tratamentos em doença mental, assim como o seu tratamento, a sua reabilitação e a redução de danos, ou seja, tentar manter a saúde do indivíduo. Então, a estratégia saúde da família ela vai estar se caracterizando por um conjunto de ações de saúde na esfera individual ou coletiva que pode estar abrangindo a promoção e a proteção à saúde. É dirigida à população de territórios definidos, que é o nosso território da nossa população adstricta, e ela pode, então, por meio desse conjunto de ações, estar assumindo a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente do território, o objetivo, então, dessa assistência à saúde é estar desenvolvendo a atenção integral, que impacte na situação de saúde e que dê autonomia. Lembra quando a gente está falando em doente mental, a gente está falando em dar autonomia a esse paciente, em melhorar os seus determinantes em saúdes, e em reinseri-lo dentro da sociedade. E o que vai estar fazendo, então, A estratégia de saúde da família vai estar atendendo essas necessidades gerais da população, em específico da população que tem um transtorno mental, por meio de uma equipe multidisciplinar que vai ser constituída sempre por médicos, enfermeiros, vai ter cirurgião dentista, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, ACS, e vão ter então essa responsabilidade de desenvolver ações de promoção da saúde mental, de prevenção da saúde mental e de cuidado com os transtornos mentais já encontrados na minha população districta. O intuito é reduzir os danos, a esses pacientes que precisam dessas necessidades e sempre que necessário, estar em contato com as demais redes de apoio, ok? Lembrando só, como a Pro falou, então, que antes a gente tinha o NASF, que não é mais obrigatório, segundo o decreto que está disponível, que atuava também integrando esses profissionais de saúde. Tá? É importante ressaltar. Muitos autores falam que é uma perda, O ideal seria que cada um de vocês desse uma lida e conseguisse tirar suas conclusões em relação a isso, ao que acha dessa queda, do NASF. Daí, dando continuidade, a gente vai para populações específicas agora, O que seriam essas populações específicas? O primeiro grupo, a gente fala que é o grupo A, o consultório na rua, O que é esse consultório na rua?
É uma equipe multidisciplinar, né? Existem vários profissionais, de preferência que não se repita mais de 2 profissionais por cada equipe, que vão estar atuando de forma itinerante. O que é isso, professora? Né? De forma itinerante, é dizer que eles vão ter aí um automóvel e vão estar circulando na população restricta, na população da cidade, ofertando ações e cuidados de saúde, né? Tanto cuidados de diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, né? Quanto orientações em relação ao consumo de drogas, né? Então, eles vão estar abordando a população que mora em situação de rua, né? É uma política extremamente interessante, né? Porque ele consegue ver, né, o morador de rua como uma pessoa com direitos, né, da sua forma integral. É de responsabilidade da equipe do consultório na rua ofertar cuidados em saúde mental. Isso inclui, então, a saúde mental desses pacientes, né? O que vai ser feito, então? Com pessoas em situação de rua em geral, com pessoas com transtornos mentais, e dentro, né, dessa população tão específica de moradores de rua, a gente vê muitos usuários de crack, de álcool, de outras drogas, e a gente vai tentar fazer uma política de redução de danos, extremamente difícil, trabalho de formiguinha, né, em parceria com a equipe da Estratégia Saúde da Família, em parceria com o CAPS, tá? Só para vocês terem conhecimento, então, a Portaria 2436 de 2017 falava, né, da política da atenção básica, do conjunto de ações de saúde no âmbito individual ou coletivo que está abrangendo a promoção e proteção da saúde, né, e prevendo, prevenindo e tratando as reduções de danos, e para isso eles desenvolvem essa política. Essa política é essa aqui, que a gente já tem um manual, né? Esse manual também vai estar disponível para vocês no estúdio, um manual sobre o cuidado junto à população em saúde de rua, né? Que foi inserido graças à Política Nacional de Atenção Básica, que é uma equipe de saúde de composição variável, não precisa ser sempre em todas as equipes os mesmos profissionais, né? Que vai estar responsável por estar fazendo essa articulação e estar prestando essa assistência a pessoas moradoras de rua. Não tem obrigatoriedade de ter, né, um posto fixo, podendo ser móvel, como é aqui em Maringá, e existem vários tipos de modalidade. Quais são as ações que o consultório na rua faz? Né? Faz ações para diferentes problemas e necessidades de saúde, e ainda faz ações compartilhadas, né, com pessoas que querem melhorar esse abuso de álcool, querem se limpar das drogas, compartilhadas com as equipes dos CAPs. Tá? E ainda pode ser abordado, né? Pode ser acionado os serviços de urgência e emergência. Quem que é essa população de rua, Pro? A gente fala que é um grupo extremamente heterogêneo, extremamente distinto, né? Que possui em comum com a pobreza extrema os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, né? E não tem uma moradia convencional regular. Então, são aquelas pessoas que deixam o lar, né? Por decorrência de vínculos estremecidos ou por algum outro problema, né, que esse paciente apresente, e vão estar utilizando daí os locais públicos e as áreas degradadas, né, públicas, para estar realizando a sua moradia, o seu sustento, né, fazer suas condições de higiene, ou seja, aquelas pessoas que realmente vão estar utilizando um local público, né, para serem acolhidas, né. Quais são as modalidades? A gente tem 3 modalidades, então, de equipes de consultório na rua. A modalidade 1, ela tem um custeio de R$ 9.500 e ela é formada por 4 profissionais menos o médico, que seriam 2 profissionais de nível superior, né? Poderia ser um enfermeiro e um nutricionista, um enfermeiro e um fisioterapeuta, né? E 2 profissionais de nível médio. Já a modalidade 2, né, que tem um custeio um pouco maior, né, a equipe é formada por, no mínimo, 6 profissionais. Só que a gente ainda não fala em médico, né? A gente fala de 3 profissionais de nível superior e 3 profissionais de nível médio. Maringá era assim, agora Maringá já é modalidade 3, ou seja, é a modalidade 2, no mínimo 6 profissionais, mais um médico, ok?
Quem que pode ser, né? Quem que pode fazer concurso para isso, né? Para atuar no consultório da rua, na rua. Enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, médico, agente social, técnico e auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal. E relembrando só que essa composição ela não pode ter mais de 2 profissionais da mesma profissão, né? Eles pedem para ter uma variabilidade. Professora, o que é esse agente social, né? Então, esse agente social vai ser aquele profissional do nível médio que vai estar fazendo atividades que vão garantir a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de rua, né? Assim como tentar aproximar os valores desse indivíduo, tentar reinserir eles na sociedade. Então, vai ser aquele profissional que vai conversar muito, que vai estar trabalhando junto, em conjunto com esses moradores de rua, tentando agregar conhecimento para eles, tentando diminuir os danos que eles tenham decorrentes, né, desse morar na rua. O atendimento dessas equipes é de 80 a 1.000 pessoas e a carga horária, uma carga horária diferenciada de 30 horas semanais. Cada consultório na rua pode fazer o horário que achar mais específico, que melhor lhe convir, porque como é um público muito específico, né, às vezes eles não ficam, a gente vê muitas vezes essa população dormindo durante o dia, né, e mais acordado durante a noite, então ela pode sim ter um horário diferenciado. Como que a gente vê hoje essa caracterização dessa população de situação de rua no Brasil, né? A gente vê que a maioria é de homens entre 25 e 44 anos, né, adultos jovens. A gente vê uma grande porcentagem de afrodescendentes que recebem entre 20 e 80 reais semanais, né, sendo que a maioria sabe ler e escrever. A gente consegue ver alguns motivos porque eles saíram para a rua, né? O que fizeram eles virarem, se tornarem um morador de rua, né? Pensando nessas causas, a gente entra em doenças mentais, né? Alcoolismos e drogas com 35,5%, um número bem expressivo, né? Depois a gente vem com as desavenças familiares, o desemprego, que culmina, né, nessa expulsão, nessa saída de casa. Em relação a onde essas pessoas costumam dormir, né, 70% falam que preferem dormir na rua, né? Porque tem liberdade, porque eles têm liberdade com horário, podem utilizar drogas quando eles vão para albergue, tem essa restrição, né? Mas eles apontam que a violência é o principal motivo, né, para eles terem medo de ficarem livres na rua, né? Aí, em relação a alguns problemas de saúde, né? Foi feita uma pesquisa em 2008, né? Claro que a gente sabe que as características dessa população mudam, mas dá para a gente ter uma base, né? Que a maioria não apresenta nenhum tipo ainda de doença crônica, né? E alguns 30%, né? Quase um terço, já falam que existe algum problema psiquiátrico, algum problema de visão ou HIV, né? Sendo que apenas 8% não sabiam. Então, são pessoas até esclarecidas, né, em relação às suas condições de saúde. A maioria consegue fazer ao menos uma refeição ao dia, né, sendo que quase 30% compram a comida com seu próprio dinheiro, né, então metade, um pouco menos da metade, consegue comprar. Sendo que 20% não consegue se alimentar todos os dias, né? Então, eles já começam com determinantes de saúde básicos, né, da alimentação e nutrição, e alguns critérios para a implantação dessas equipes, né? A população, então, de rua vai ser instituída para populações que tenham pelo menos 80 pessoas, né, para cidades que tenham apenas pelo menos acima de 80 pessoas moradoras de rua, vai ser uma equipe consultório na rua a cada 80 a 100 pessoas, e mais uma equipe a cada 1.000 pessoas, certo? Daí a gente vê municípios com mais de 300.000 habitantes, né, adultos em situação de rua levantados por pesquisas, e municípios com menos de 300.000 habitantes também podem ser contemplados, só que eles vão ter que comprovar a existência dessa população por meio de pesquisas.
Em Maringá, como que funciona? Aqui a gente tem algumas imagens, ó, da ambulância, né, que circula aqui no município. Hoje ela está atuando das 7 a 1, só que o atendimento externo começa a partir das 9, 10 horas até o meio-dia. Depois elas voltam lá para a parte do CAPS para fazer toda a parte de anotação, utilização de computador, né? É a modalidade 3, porque a gente já tem um médico, tá? É incluído ainda um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um motorista. E o itinerário que eles fazem aqui, né? Eles fazem os locais que tem maior circulação de população na rua, ali próximo ao Atacadão, ali. A Praça Raposo Tavares, que é uma área central, e em frente ao centro populacional, ali, que é aquele centro de referência especializado para a população de rua. Eles também passam próximos a alguns albergues, né? Aqui a gente vê que os principais agravos estão relacionados aos problemas no pé, né? Problema básico, porque eles não têm calçado, ficam andando na rua, e as doenças sexualmente transmissíveis. Vai fazer esse ano 10 anos, né? Então, desde 2010. E o que a ambulância consegue fazer? Testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, consegue aferir pressão, verificar a glicemia capilar, fazer curativos nos pés, observar o calendário de vacinação, tentar fazer, né, o pré-natal com as gestantes, muitas gestantes moradoras de rua. Em casos de necessidade, os pacientes são acompanhados para o UBS. Nem todos eles conseguem dar continuidade nesse tratamento. O que o pessoal aqui de Maringá relata é que é um trabalho extremamente de formiguinha, porque essas pessoas vão, delas somem 2, 3 meses, depois aparecem na van de novo, né? A sorte que eles já têm toda a parte do prontuário. Gestantes e pacientes com tratamento de câncer e tuberculose, né? Também precisam desse acompanhamento mais próximo. Aqui a gente tem o telefone, né, da equipe do consultório na rua, se alguém quiser entrar em contato. E lembrem que assim, essa população de rua, viver na rua, né, tem uma causa, um porquê e tem uma consequência, né? O porquê eu entrei e o que vai acontecer comigo por morar na rua. E ambas essas situações fazem com que eu desenvolva problemas de saúde, né? A gente fala que há quem viva na rua, por isso adoeça, e há quem adoeça e por isso vá viver na rua, né? Lembre-se que essa população vai estar extremamente vulnerável, vai estar exposta a muitos riscos, né? Com os determinantes de saúde super frágeis. Esse atendimento a essa população, né? A gente tem que ter uma empatia, saber trabalhar em equipe, respeitar esse paciente, tentar estabelecer um vínculo, né, com o paciente no centro da equipe multidisciplinar, né? É saber esperar o tempo dele. Muitas vezes vai ser chamado na van, ele não vai querer ir, ele vai ficar receoso, né? Então é um trabalho bem demorado. E lembrando que um bom profissional é, em primeiro lugar, uma pessoa, né? Uma pessoa humanizada, né? Que humaniza e entende a importância da vida. Falando ainda nas equipes de consultório na rua, a gente vê algumas barreiras hoje para assistência a essa população, né? Como alguns hospitais exigirem acompanhante, as unidades básicas tradicionais não costumarem cadastrar essas pessoas, né, na sua população como seu usuário. O SAMU às vezes considera um problema social e não atende essas pessoas. O horário das consultas às vezes não são compatíveis com o horário que essas pessoas estão acordadas. Profissionais de saúde que são alheios, que não conhecem essa política de saúde na rua, né? Ou seja, que vão estar prescrevendo medicações difíceis de acesso, caras que eles não vão comprar. Falta de vaga suficiente de psiquiatra, dificuldade na dispensação de medicamentos, serviços que deem suporte ao usuário de álcool e drogas, né? A gente está falando várias vezes aqui, ó, em doente mental, né? A falta de habilidade dos profissionais, a dificuldade dos acessos, locais que eles possam estar se reinserindo, voltando a ter essa dignidade de ter um teto, dificuldade dos usuários, desses usuários em si, de marcar consulta, e a demora, né? Para marcar consulta, eles esquecem, eles não têm papel anotado, né? Então é isso sobre consultório na rua. Daí, em relação
as equipes de populações específicas, a gente ainda tem uma equipe que presta uma atenção residencial de caráter transitório. O que vai fazer isso? Né? Essa equipe de apoio, ela vai estar oferecendo um suporte, né, e um apoio aos pontos de atenção em saúde, né, propostos pelo SUS, e vai estar coordenando o cuidado e prestando serviços de atenção à saúde de forma longitudinal, ou seja, vão estar acompanhando esses pacientes e vão estar articulando com a atenção básica, com o CAPS ou com outras instituições da rede. Tá? Esse centro de caráter transitório, essa atenção residencial de caráter transitório, ela ainda não é muito abordada, alguns autores nem falam muito, assim como os centros de convivência, que ainda não foram regulamentados, então posteriormente vai sair ainda uma portaria específica, né, que seria um local, né, esses centros de convivência, um local público, né, que fizesse essas ações dessas populações, né, principalmente a população mais vulnerável, pessoas que tenham doença mental. Os centros de convivência são estratégicos, apesar de, né, na aplicação prática, serem pouco concretizados, e eles vão estar fazendo essa construção de espaços para ter uma convivência, né, entre esses indivíduos, tentando reinserir eles na sociedade, dando autonomia em vários locais da cidade. Se ficaram com dúvidas em relação à importância da estratégia saúde da família, da política de moradores de rua, é só mandar mensagem no fórum, na sala de café ou mandar um e-mail para a Pro. Um beijo!